Olá, bom dia a todos! Esse vídeo faz parte da série Uma Nova Era para o Mundo de Regeneração, em que nós contaremos resumidamente o que Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo Pereira Franco, nos conta sobre o que ele vive no plano espiritual, para que aqui no planeta Terra haja a transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. No vídeo anterior nós falamos sobre o capítulo 1, ele destaca os novos rumos do planeta Terra em uma conversa que ele tem com o companheiro Oscar. O vídeo de hoje é sobre o capítulo 2 do livro, intitulado O Visitante Especial. Nesse capítulo, Manuel Filomeno de Miranda narra o episódio em que um convidado especial, por se tratar de alguém que vem de outra dimensão para um lugar onde eles se encontravam, e ele viria falar sobre as atividades que aconteceriam no planeta Terra. Essas atividades já foram citadas no capítulo 1, seriam projetos de ajuda ao planeta, que ainda não foram detalhados, porque é nesse capítulo que o Manuel começa a contar o que viria a acontecer, quais seriam essas atividades que ele e vários outros companheiros, incluindo Oscar, outra pessoa a quem ele se refere muito no livro, realizariam então aqui no planeta. Ele conta que naquela noite eles receberiam Orion. Orion era uma pessoa, um espírito que viria de uma das Pleiades. A gente vê pela astronomia que as Pleiades são estrelas muito brilhantes, cerca de 500 delas, dentre as quais se destacam 7, e elas estão na constelação de Touro. Então Orion seria o palestrante, o convidado especial daquela noite, que daria as informações sobre essas atividades. Bom, ele descreve a sala de eventos, que seria para aproximadamente 2.000 pessoas. Ele conta, relata que a cúpula, o telhado do lugar era de vidro. Ele não fala vidro, ele fala uma substância transparente, porque nós não estamos no plano físico. Manuel conta o que acontece no plano espiritual, então é como se fosse de vidro aqui no planeta Terra, mas era uma substância transparente que permitia ver o céu, as estrelas, tudo de lindo, segundo ele, que havia onde ele estava. Ele conta ainda que não importa qual era o lugar em que a pessoa sentasse, todos teriam plena visão do palestrante, do convidado especial. Relembrando, era uma sala que comportava 2.000 pessoas. E ele conta que começa então o coral a cantar, o coral infantil, a quem ele também já se referiu no primeiro capítulo, e eles começam a cantar. Eles cantam uma música muito bonita que Mozart, adaptou lá no século XVIII, e é uma referência ao Salmo 21. A música começa com: Senhor, tende misericórdia de mim, e continua aí relatando, né, o Salmo 21. Arrependimento dos erros praticados, certa do amor divino. E ele fala que com essa música eles, em prece, ele e os outros espectadores, né, os outros que estavam ali para aquelas palavras de Orion, se emocionam e oram. E aí ele conta que naquela cerimônia o governador da colônia estava presente, e que, portanto, se os administradores e o governador do lugar estão presentes, era de fato um evento a que se devia fazer muita solenidade, ou um evento muito importante. E ele fala que então
Ivon Costa, o espírito de Ivon Costa, é convidado a abrir aquele momento com uma prece, a qual ele coloca aqui no livro. Vou ler algumas partes. Como eu sempre digo, os PDFs estão disponíveis no site da Federação, vocês conseguem encontrar o livro, tanto para adquirir físico, né, o livro de papel, quanto o PDF para ler no celular e no computador. E aí todo mundo tem acesso à prece como um todo. Antes de transcrever a prece do espírito de Ivon Costa, ele conta que observou do lado da mesa que serviria de cerimônia, né, duas entidades femininas com vestes longas, vaporosas e brancas, que estão sentadas ao lado de um tubo formado por uma claridade que descia do teto. Então a gente observa que tem muita coisa parecida com o planeta Terra, e o planeta Terra é então uma cópia ruim do que a gente tem no plano espiritual. Uma cópia ruim porque, como eu disse, vidro aqui precisa ser fabricado, lá é uma substância transparente, é energia, é amor. Então, a prece de Ivon diz mais ou menos assim: Jesus, benfeitor nosso, enquanto o planeta amado agoniza ainda no processo de aprimoramento evolutivo, padecendo provas e expiações, arrebatando seus habitantes em direção a sofrimentos inenarráveis, aqueles que aqui estamos reunidos e te amamos, suplicamos misericórdia em face da inferioridade moral que predomina em nossa natureza espiritual. Desde há milênios que a todos nos convocas para a construção do reino espiritual, nas mentes e nos corações, sem que hajamos atendido corretamente ao teu chamado. Então, o espírito de Ivon Costa enumera todas as vezes em que Deus, Jesus, estavam chamando o povo aos seus ensinamentos, e então o povo ia para a guerra ou matava, crucificava Jesus. Ele cita, né, desde as culturas e civilizações antigas, Pérsia e Nínive, ele cita a Babilônia, o Egito, ele cita os montes do Tibete, a China, os filósofos, fala sobre Moisés. Então, ele chega a todo o percurso histórico em que houve alguém ou várias pessoas que tentaram chamar a nossa atenção para a necessidade de uma evolução moral e espiritual, e nós demos as costas. Assim, atravessamos a noite medieval advertidos por mártires e santos apegados à infâmia e ao horror. Morremos e renascemos, vezes sem conta, despertando realmente para a vida em abundância, quando as claridades do Espiritismo nos arrancaram da densa treva interior, da ignorância e do abismo da loucura egotista. Mais de uma vez a tua misericórdia sacudiu a barca planetária, qual ocorreu há pouco através do tsunami, demonstrando a fraqueza dos engenhos humanos e suas parcas possibilidades de conhecer os desígnios de Deus, a fim de a todos despertar-nos em definitivo. E ele termina: permite-nos agora que o embaixador de outra esfera que estamos aguardando possa trazer-nos a tua bênção em nome do amor universal, a fim de que realmente conscientes consigamos servir-te com discernimento e abnegação. Então, quando ele faz o encerramento e tudo se silencia, aquele tubo que Manuel havia comentado, que haviam duas entidades femininas de longas vestes ao lado desse tubo de claridade, esse tubo serve para fazer a materialização do espírito convidado para aquela noite. Ele conta que ele era um pouquinho só mais alto do que os medianos aqui do planeta Terra.
e que então um perfume suave e doce toma conta do auditório e todos apreciam novamente o coral das crianças. O que nós observamos é que a perfeição se faz no plano espiritual, quando nós, prontos para ela, estivermos. Que essa semana nós possamos ser um pouquinho melhores do que na semana anterior. E que Deus esteja em nossos corações. Boa semana a todos.